Há muito tempo comecei aqui nesse canal uma das minhas séries favoritas. Eu mais gosto, mas eu não faço muito, que é uma série que eu realmente adoro. Ela me fez conhecer muitas pessoas, muitos mundos que estão aí. Saber que alguns deles não vão continuar, Operant Face. Fico até triste que não tenha uma continuação. Algumas dessas histórias, ter entrado nesse mundo, ter conhecido histórias maravilhosas. Muitas pessoas subestimam o Brasil, porque o Brasil, ele não é que nem o Japão. O Japão, criador de animes, criou várias obras-primas, uma como A Viagem de Chihiro, Castelo Animado, Akira, Alita, o Anjo de Combate, que meio assunto para esse vídeo, Ghost in the Shell. Teve um filme aí, realmente, que não foi muito bom, né? Apesar de ter a Scarlett Johansson ali, né? Mas não foi muito bom o filme americano. Posso fazer um vídeo falando sobre isso, mas hoje ele me deu uma inspiração, sabe? Ele me deu uma inspiração de fazer esse vídeo sobre um filme. Mas não era sobre anime o vídeo de hoje? Sim. Não, peraí. Filme e anime brasileiro? Como assim, Emblema? O que você tá falando? Não tô entendendo. Então, meu caro amigo, vamos falar de um filme desenho animado. Não, pera aí, Emblema. O Brasil não pode fazer anime, só faz anime o Japão que faz anime. É errado, meu caro amigo. Leia essa descrição aqui. Anime se refere a animação ou desenho animado. A palavra é a pronúncia abreviada de animação em japonês, onde esse termo se refere a qualquer animação, não importa o país. Então, depois de ver qualquer animação é anime, hoje vamos falar sobre um anime brasileiro em forma de filme que é muito complexo, um Death Note da vida de tão complexo que ele é, mas ele tem uma história amarrada, boa e que condiz muito com o Brasil e sua história. Hoje vamos falar do primeiro filme e anime do Brasil. Sim, e o filme que a gente tá procurando, infelizmente eu acabei esquecendo o nome, né? Mas eu tenho um jeito de encontrar ele bem rapidinho, só tenho que escrever aqui, esse filme aqui, Mulher Invisível, pra quem não assistiu, ótimo filme brasileiro. Agora a gente vai aqui no ator, né? Que é o Fernando Hassu, né? O protagonista de vários marcos cinematográficos muito importantes pra tela do cinema, né? Continuando. Tá tendo de tomar um café? É um engraçadinho? Mas não é isso que a gente quer isso aqui, ó. Esse filme anime, ó. Primeiro filme anime da história do Brasil aqui, ó. Presta atenção nisso, né? Esquece o meme. Presta atenção no filme. Tem muito criador de anime brasileiro aqui no Brasil, mas eu considero esse filme um filme anime, mano. Um filme anime brasileiro. E pra você que não sabe, esse filme demorou 6 anos pra ser produzido e lançado. Só pra ter uma ideia, né, do trabalho que o povo teve. Ele tem 1 horinha de duração, é curto, né, mas muito bem competente nesse termo. E... nossa, são muitas coisas boas. Eu só tenho uma coisa pra falar mal da dublagem, que em alguns momentos, não sei se foi a versão que eu baixei ilegalmente, em alguns momentos a dublagem ficava muito baixa, então eu não entendia isso, eu achava que era o volume, mas som ambiente, músicas permaneciam no mesmo volume e em outros momentos o volume das vozes diminuía muito. Bem, mas Emblema, eu quero saber desse filme aí e tal. Calma, meu caro amigo, se você quer assistir o filme, eu não vou poder propor nenhum link aqui, afinal, a gente não quer contrabando de nenhuma forma que incentive a indústria de animes brasileiros. Pague eles, doe todo o seu dinheiro a eles. Depois da nossa pequena lavagem cerebral, bem, vamos falar um pouco do filme, né? Caso você nunca tenha estudado a história, no caso nunca, afinal a gente não aprende porra nenhuma na escola. Sério, a gente não aprende nada na história, na escola. Tá vendo? Eu não aprendi a falar na escola. Bem, meu caro amigo brasileiro, se você não sabe, não é só os Estados Unidos e Inglaterra que tem histórias brutais no passado. Uma história de amor e fúria é dividida em 4 períodos históricos, sendo que 3 deles a gente já viveu. É uma possível alternativa. O nosso personagem é o guerreiro imortal indígena Abegal, acho que esse é o nome dele, junto com sua amiga Janaína, que é seu interesse amoroso. Durante esse período, ele era um índio e estava se passando pela colonização do Brasil, ou seja, a invasão do Brasil, como eu posso falar. Então, durante esse período, em um certo momento, o Abel se vê em perigo e ele pula de um lugar muito perigoso, já indo para a morte. Só que, misteriosamente, ele consegue voar pelas árvores. É dito na história que Anhangá, que é um espírito da morte, da destruição, pretende destruir toda a vida daquele local, que é o Brasil no caso.
No decorrer da história, o Abegal descobre que ele voou porque eu vou chamar de Tupã, que é a entidade do bem que quer deter Anhangá, escolheu ele para lutar pela liberdade e guiar o seu povo. Abegal, durante esse primeiro período, ele não tem muitos recursos, ele não tem armas, ele só apenas sabe que ele é o escolhido e que ele vai lutar para libertar o povo dele. A tribo do Abegal decide atacar uma tribo próxima. Abegal tenta impedir porque esse seria o fim da tribo dele. Ele estava mais que certo. Durante o ataque, eles conseguem ganhar, mas depois eles são atacados pelos portugueses e toda a tribo é dizimada, consegue sobreviver algumas crianças. Infelizmente, eles param antes de chegar no local mais longe possível e são atacados, e nesse confronto a Abegal não consegue fazer nada. Janaína, interesse amoroso, morre. Ele sobrevive, ele consegue de alguma forma escapar. As crianças que estavam com ele na fuga são transformadas em escravos. Apesar de tudo ele ter sido escolhido para se tornar o guia do seu povo, não existia mais ninguém da sua tribo. Então, decepcionado com a vida e sem nenhuma expectativa ou esperança, ele sobe no monte mais alto e pula de lá, mas o Deus bondoso que escolheu ele como guia do povo não deixa ele morrer, então transforma ele num pássaro. Ele começa a voar e durante esse período ele fala que ele não tem mais noção do tempo e voa. Afinal, ele tinha acabado de ver sua esposa, vou chamar assim, morrer na sua frente totalmente ensanguentada. Então, por dias ele voa. Centenas de anos passam, acho que 200 anos se passam, enquanto ele ainda está na forma de pássaro. No primeiro período da história, ele consegue voar na forma humana, mas ele é dito que ele só vai conseguir voar de novo na forma humana quando ele entender o sentido da luta dele. Então é dito isso. Como o pássaro ele pode voar normal, mas como humano, até o momento, ele só conseguiu voar uma vez. Uma eternidade depois... Depois de 200 anos, ele encontra uma reencarnação de Janaína, isso já no sertão. Contra Janaína, volta a ser humano, mas dessa vez ele tem uma aparência diferente e tem outro nome. Até mesmo ganha um sotaque da região. Ele se casa com Janaína e tem a vida que ele sempre desejou no passado com Janaína. Ele tem 2 filhos com Janaína, mas nesse período ainda existiam escravos. O governo, ele era muito opressor contra o povo. Ele tem 2 filhas, uma mais velha e uma mais nova, só que o governo é foda. Os militares da região acabam interrogando a reencarnação do Abegal de novo, interrogatório bem ali, feito às pressas. Eles acabam vendo a filha mais velha do Abegal, feliz dos militares, acaba estrupando ela. Uma prática que era muito comum nessa época. Era foda. Depois disso, o Abegal ele se vê revoltado contra o governo e encontra outro motivo para lutar por o seu povo. Então ele acaba saindo, queimando a casa que ele tinha e indo para a cidade. Na cidade ele acaba reunindo ali algumas pessoas que também estão com raiva do governo. Grupo contra o governo, eles decidem tomar a cidade que eles estão. Durante 3 meses eles fazem muita guerra e no final eles conseguem conquistar a cidade novamente. E aí, eu tô aqui passando no meio do vídeo que eu fui gravar o áudio de novo, o microfone bugou, quase como se fosse no vídeo do Attack on Titan, que foi o último do canal aí, por enquanto. Eu não sei o que tá acontecendo com o microfone, mas eu vou tentar voltar essa parte. Basicamente, eu descrevi a parte que se passava no sertão. A Gael conseguiu conquistar a cidade de volta, mas o governo brasileiro não deixou isso barato e foi lá reconquistar a cidade. Eles tiveram que fugir e durante a fuga, a Janaína, ela sofre um ataque, ela não é ferida, mas ela fica surda com o barulho da explosão do canhão. A Gael, ele cria uma distração para que eles possam fugir. Ele é baleado e cai no chão, mas não encontram o corpo dele. O que encontram no lugar é muito sangue e um pássaro, que é ele, que ele se transforma toda vez que ele morre. Enquanto isso, a sua esposa e suas filhas são capturadas e viram escravas. Mas, como ele próprio disse, quem nasce em liberdade não sobrevive preso. E alguns anos depois, elas todas morrem de febre amarela. Alguns anos se passam, a Gael encontra Janaína um pouco adolescente ainda, mas na época da ditadura militar. E dessa vez ele chega um pouco tardezinho e encontra ela já com um romance, mas mesmo assim... Mas ele acaba encontrando Janaína já casada e com um filho. Janaína ainda nutre um amor por ele, mas
sabe como é que é, né? Durante o confronto na favela, Abigail luta, mas é morto novamente. Incrivelmente, seu corpo foi o único que não foi achado. Janaína, vendo que o seu grande amor da vida foi morto, ela chora e se lamenta, mesmo ela sendo casada e tendo um filho. Janaína, em nenhum outro momento das histórias e reencarnações dela, mostra ter alguma lembrança anterior de suas vidas passadas. Aparentemente, Abigail nunca fez questão de contar sobre o passado dele, afinal seria algo absurdo a contar para alguém e muito difícil alguém acreditar. Mas Janaína sempre nutriu um grande amor por ele em todas as reencarnações. Esses 3 períodos realmente aconteceram na história brasileira, e isso que torna eles muito pesados. O próximo período, ele não deixa de ser uma parte muito importante da história e a principal pra mim, e a que eu mais gosto, é claro. Ela se passa no ano 2096 aqui no Brasil, e ele é o único que a gente ainda não viveu, né? Sim, a água doce tá escassa, o próprio rio Amazonas tá seco, ou seja, as pessoas não recebem dinheiro, mas recebem em água potável. Pra você ter uma ideia, um whisky ele é muito mais barato do que um copo de água meio cheio. Nesse futuro distópico, Abigail ele não tá mais lutando, ele desistiu de lutar, ele virou um jornalista e denuncia as injustiças que são feitas pelo povo que é desfavorecido de encontrar água potável. Eles bebem a água poluída do rio mesmo e não estão nem aí. E mesmo assim são mortos pelos policiais do Rio de Janeiro. Todo esse filme ele é muito bem feito, cara. O cenário, os efeitos 3D. E uma coisa que eu fiquei sabendo é que em vários momentos foi optado para fazer no estilo antigo, ou seja, no desenho à mão. Então muitos momentos ali é feito à mão, cara. E em outros momentos você vai reparar que tem um 3D ali muito bacana, cara. Dura esses dois estilos. O tópico ele trabalha como jornalista, denunciando tudo, né, como eu já disse. E ele encontrou Janaína, mas aparentemente não deixa isso muito claro no filme, mas a gente entende que Janaína se tornou uma garota da noite. O que é que ela é então? Puta! É puta! E Abigail paga a Janaína para ter noites com ele. Nessa história, pelo menos no início desse período, a Janaína mostra não ter tanto amor pro Abigail nesse momento, nesse tempo da história. O lance principal da história, a Janaína voltou a ser uma guerreira, como ela sempre foi. Janaína, ela vai de encontro a um dono de uma petrolífera que controla boa parte da água. Nesse encontro, ela acaba deixando entrar seus companheiros de rebelião para que ele liberasse mais água para o povo. Mas é claro, seriam cercados pelas polícias ali, pelos policiais. E Abigail, vendo que Janaína nunca deixou de lutar, ele vai ao encontro dela nesse prédio para tentar ajudar. Mas os guardas entram e eu não vou falar muitas coisas, mas Janaína acaba tendo que fugir dos policiais após se encontrar com Abigail. Eles não têm saída. Nesse momento da história, eles estão cercados, eles estão na mira de várias armas. Abigail já está baleada. E a morte é o destino certo, a morte ou a prisão, porque eles estão matando todo mundo do grupo, exceto Janaína e Abigail, que conseguiram escapar, mas estão encurralados no alto do prédio. Nesse momento, Abigail se vira para Janaína e beija ela e revela todo o seu amor por ela. E novamente ele recupera o seu grande desejo e inspiração pela liberdade e luta para guiar o seu povo. Ele pede que Janaína segure em suas costas e Abigail pula do alto do prédio. Por incrível que pareça, depois de anos vivo nesse mundo, Abigail consegue voar na sua forma humana pela segunda vez, mostrando que naquele momento ele encontrou o sentido dele estar vivo, da luta que ele terá que travar. O filme acaba, não o fim da jornada de Abigail, mas sim o ponto inicial para o fim. É isso que eu entendo do filme. O filme passa durante 4 períodos mostrando a jornada de Abigail. Ele nunca deixou de lutar, mas ele nunca realmente entendeu o seu sentido, a necessidade de lutar, mas ele realmente não tinha o ardor, a inspiração verdadeira para continuar lutando. Em vários momentos, quando a tragédia acontecia ele simplesmente desistia até encontrar de novo Janaína. No final dessa história, quando ele pula do prédio com Janaína, ali ele entende o motivo dele continuar lutando, porque pessoas como Janaína sempre vão voltar para lutar. Janaína sempre reencarnou lutando, sempre esteve disposta a lutar, nem que seja no tempo indígena, no sertão, na ditadura militar ou no futuro onde a água é escassa. Janaína sempre lutou pelo que é certo. Pessoas como Janaína nunca vão deixar de sumir desse mundo, elas sempre vão voltar. E naquele momento, Abigail entendeu que ele deveria ser a pessoa que guia essas pessoas que estão dispostas a lutar, a chegar a um ponto final dessa guerra. E esse é o fim do filme Uma História de Amor e Fúria, um filme brasileiro, curto,
infelizmente curtinho, podia ter explorado muito mais coisa, mas isso não deixou ele de ser, não fez ele deixar de ser bom. Ele é muito bom, cara, e não foi muito divulgado, ele não chegou em muitas pessoas. É um filme meio desconhecido, mas com grande potencial de ser um cult brasileiro. Espero que vocês assistam esse filme depois desse mega spoiler que eu dei, mas ele é ótimo. Ele tem, principalmente no quarto período, ele tem inspirações em Ghost in the Shell, em Akira. O próprio autor fala que ele é fã de HQs e quadrinhos e mangás e filmes coreanos, asiáticos. Então, por isso que Ghost in the Shell, quando eu lembrei desse filme Ghost in the Shell, eu acabei conectando ele à história de Amor e Fúria, porque a história de Amor e Fúria já começa no futuro, mas volta pro passado para contar a origem de Abigail. E eu sei que esse filme é fechado, ele poderia ter um 2, mas seria um 2 forçado, mas eu adoraria. Ao mesmo tempo que eu sei que a história é fechadinha, mas a parte do futuro dele pra mim é a melhor de todas. Os designs dos personagens são fantásticos durante o período, mas a da Janaína desse período, ele é muito superior, ele é muito cyberpunk, tá ligado? Ele é muito cyberpunk, com certeza a minha versão favorita da Janaína. Nossa, a ação que tem nesse último pedaço da história é a melhor de todas, cara. E ele ainda tem um pouquinho do sobrenatural, que é o Anyanguá. Ele aparece de repente ali no final. E é muito foda, cara, conectar esse futuro distópico que tá rolando caos, guerra por causa de água, que é uma possibilidade no futuro, não é mesmo? Porque ele me lembra muito do Ghost in the Shell, que infelizmente o live action não conseguiu fazer. Conseguiu fazer metade desse filme fez pra mim, tá ligado? Ghost in the Shell ainda é um filme bom, mas uma história de amor e fúria, ele tem uma importância muito maior pra mim, não apenas como um filme brasileiro animado, mas sim como uma história, contar o destino da humanidade e questionamento. Espero que esse filme te inspire a criar seu próprio mundo, que você pode chegar longe, mesmo que demore 6 anos pra produzir um filme. Olha o nível, o filme ganhou prêmio lá fora, então, cara, você tem ideia disso? Não apoie a produção de animes brasileiros, por favor. Não desculpa não, amiga escrota. Veio demais pra ser feminista. Homem tem que se fuder, todo machista. Sua rola fede, é fodida. Não olha pra minha coxa, eu vou chamar a polícia. Eu odeio homem, vai se provar tudo. Aí, galera, já ativou o sininho?